A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional de volta ao princípio. Queridos, eu sou o pastor Alexandre, eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra da série de mensagens, Emoções que Aprisionam a Alma. A grande verdade, queridos, é que todas as vezes que nós não nos submetemos ao governo do Espírito, o governo da nossa carne, ele acaba influenciando nas nossas decisões. Inevitavelmente, acaba influenciando nas nossas decisões. Nós precisamos entender que o ser humano, ele é céu e terra no mesmo lugar. Nós somos céu porque fomos feitos da essência do Espírito de Deus e somos terra porque viemos do pó. Então, precisamos entender que todas as vezes que o céu não governa sobre nós, a terra irá governar de forma inevitável, seja por meio da cobiça da carne, seja por meio dos desejos da nossa alma, desejos insaciáveis que a nossa alma ela vem realmente nos demandar esses desejos e ela começa a nos escravizar com esses desejos. Então nós precisamos entender que no homem, céus e terra se encontram no homem. O céu, a natureza divina, e a terra, aquilo que vem da terra. A nossa alma, que ela foi feita na realidade do encontro, né? Quando o Espírito de Deus sopra sobre o homem, ele vem então a ter uma alma. E essa alma, queridos, se ela não estiver submetida ao governo do Espírito Santo, ela acabará nos escravizando de alguma forma, nos aprisionando de alguma forma. Pior ainda do que as prisões que existem fora de nós, são aquelas prisões que existem dentro de nós. E essa série de mensagens, ela tem esse objetivo, de nos levar a um lugar em Deus de entendimento, onde nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que fazem diferença nessa terra. E nós falamos já sobre a ira, falamos já sobre a questão da ira, falamos aqui sobre algumas questões, como que a ira ela pode verdadeiramente nos roubar dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Falamos aqui também, queridos, nesse mesmo contexto, sobre o orgulho, como que o orgulho ele nos leva para um egoísmo exacerbado e nos afasta do centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar aqui sobre ansiedade. Quem de nós nunca sofreu desse mal, É também chamado, juntamente com a depressão, que nós ainda vamos falar aqui, não é o assunto de hoje, a depressão, mas nós vamos falar sobre isso. Mas juntamente com a depressão é chamado pelos doutores da alma, pelos psicólogos, psiquiatras, é chamado também do mal do século, a ansiedade. E qual é a visão bíblica a respeito disso? Como é que nós podemos avançar no reino do Espírito, estabelecendo o governo do Espírito sobre estas emoções e que vão nos levar verdadeiramente a avançar a um ponto adiante nas nossas vidas? Nós vamos ver aqui, biblicamente, como é que Deus nos orienta, como é que Ele nos ensina. Essa palavra ansiedade já no latim, nós vamos ver da origem dela, no latim, vamos ver no grego também, nós vamos ver que essa palavra ansiedade, ela vem de anxietas, e essa palavra, ela corresponde ao nosso vocábulo ansiedade, como nós conhecemos, e significa perturbação, sufocação, aperto ou tormenta. Ele designa um estado de apreensão, tensão, desencadeado pela antecipação de algo penoso, ameaçador ou extremamente desejado. Queridos, essa é a ansiedade. Então, é o que eu e você, durante muitas vezes nas nossas vidas, penamos e sofremos. E o pior, a ansiedade ela não é um pecado, mas ela nos leva a um pecado.
A ansiedade, vamos dizer assim, que seria um embaraço. Um embaraço. A palavra fala que nós devemos nos livrar de todo embaraço e de todo pecado. E ansiedade é um embaraço, porque a ansiedade é o excesso de futuro. Enquanto a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Eu sofro antecipadamente pelas coisas que ainda não aconteceram, sejam boas ou ruins. E é isso que a ansiedade nos leva a sofrer pelas coisas que ainda não aconteceram. Nós ficamos apreensivos, nós ficamos perturbados. E é isso que a palavra de Deus, ela vem. Nós viemos aqui nesse nosso devocional trazer para você, nos levar de volta ao princípio. Levar de volta ao princípio. A palavra fala em João 1 que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quando retornamos ao princípio, Deus restaura sobre nós o governo dos céus, para que a terra que existe em nós, a natureza da terra que existe em nós, a natureza adâmica, possa se sujeitar ao governo do Senhor. E assim nós possamos alcançar e experimentar a plenitude de tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós, antes ainda da fundação do mundo, como diz em Efésios 1 e 4, porque Ele, o Senhor, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Então, e nós vamos ver aqui, qual a primeira, eu quero ler como no início aqui um texto de Filipenses, capítulo de número 4 de Filipenses, no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele continua dando algumas orientações que nós vamos ver aqui na frente, logo após nós vamos voltar aqui nesse texto. Né? E aí, vamos concluir aqui no verso 8, ele diz assim: quanto mais tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, queridos, o Senhor, ele vem nos dando aqui uma direção. Primeiro, ele vem nos dando uma orientação. Olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela nos rouba dos projetos de Deus. Eu quero dar um exemplo para você. Em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que teria muitos filhos. Abraão já era avançado de idade, né? Ele recebeu uma promessa do Senhor ali naquele lugar. E que ele haveria de ter muitos filhos, seria pai de seria pai de multidão, né? De multidões, as famílias da terra seriam benditas nele. Certamente, o coração de Abraão, imagina Abraão, um homem avançado de idade, como que ele recebeu com alegria aquela promessa. Quem é que não gosta de receber uma promessa? Todos gostam de receber uma promessa. Às vezes você, assim como Abraão, recebeu uma promessa que parece que o tempo parece não te ajudar. Você já parou para perceber isso? Às vezes existem promessas que demoram um pouco mais para acontecer nas nossas vidas. E quando nós não submetemos a nossa alma ao governo do Espírito, o que acontece, queridos? Nós acabamos nos antecipando, como fez Sara a Abraão. Sara e Abraão se anteciparam. E diz a palavra de Deus que eles, vamos de forma resumida aqui, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra sobre a vida deles, uma palavra que Deus havia já orientado, Deus havia já falado, Deus havia declarado isso para eles, mas eles não souberam esperar. E Agar era uma serva de Sarai, que depois veio se tornar Sara, e Agar era uma serva. E o que acontece ali naquele contexto? Agar, ela acaba entregando, nós vamos ver em Gênesis 16, vamos ver aqui em Gênesis 16, olha só o que Sara faz, por não saber esperar o tempo de Deus. Olha o que acontece.
aqui em Gênesis 16, olha só o que acontece. Ora, verso de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Agar. Olha só. Disse, pois, Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. E ele diz, olha só que palavra é essa. E aí ela fala assim, toma, Agar, minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Veja bem, Deus havia liberado uma promessa sobre a vida de Abrão e Sara. Deus havia liberado uma palavra sobre a vida deles. Só que a ansiedade em não ver essa promessa cumprida fez com que eles se antecipassem, entregando Agar, a serva deles, para que pudesse conceber um filho de Abrão. Então, quantas vezes, queridos, e aí daquela situação nasceu Ismael, que é a cabeça, né? Ele se tornou depois também a nação árabe, de Isaac, que foi o filho da promessa de Abrão e Sara, veio Isaac, e da antecipação de Abrão e Sara veio Ismael. E Ismael, ele foi alguém que realmente, diz a palavra, que veio gerar as batalhas, as guerras. Se você vê até hoje a consequência, o povo árabe, o povo judeu que não se dão, né? É um povo, porque lá no começo, queridos, começou com uma antecipação. A antecipação, ela nos traz conflitos. Quando eu quero antecipar um plano, um projeto de Deus, nós acabamos entrando em conflitos, nós perdemos circunstâncias, nós perdemos oportunidades, porque não soubemos esperar o momento certo de Deus realizar algo nas nossas vidas. E nós acabamos atropelando as coisas, nós acabamos passando por cima de circunstâncias, até mesmo de pessoas. Veja bem o que acontece aqui. E nós vamos ver que o que acontece aqui é algo muito sério, porque quantos Ismaéis, quantos, entre aspas, filhos da nossa antecipação nós geramos e que vieram a nos causar algum tipo de dor, de sofrimento, decisões que foram tomadas de forma antecipada e que nos atrapalharam depois na nossa família, nos atrapalharam na nossa história profissional, familiar, ministerial. Quantas vezes isso já não nos aconteceu, queridos? Deus tem um Isaac para você. Só que o Isaac, ele vem no tempo da promessa. Em 2 Pedro, no capítulo 5, nós vamos ver isso. Em 2 Pedro, nós vamos ver ali que o Senhor, ele vem falando para nós, 2 Pedro capítulo 3, nos versos 8 e 9, que o Senhor não retarda a sua promessa. A sua promessa, ela vem no tempo certo. No tempo certo, Deus não chega atrasado, queridos. Então não precisa, na realidade, o que é necessário é submetermos a nossa alma ao governo do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala ali em Filipenses 4, 6, 6, 7 e 8, ele vem falando, olha, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus. Sejam as vossas petições conhecidas em tudo diante de Deus. Ou seja, apresenta a tua ansiedade na oração, numa vida de oração. Apresenta a tua ansiedade, dobra os teus joelhos, chora, sabe, geme ali com o Senhor, para que você possa, para que Ele possa estabelecer a paz. E aí ele diz que a paz que sobrepassa todo entendimento governará os vossos corações em Cristo Jesus. Governará os vossos corações, só que ela só pode ser governada quando submetemos a oração,
quando submetemos, porque a oração, ela significa que nós estamos dizendo para Deus, Deus, apesar das minhas impossibilidades aparentes, eu continuo confiando naquilo que o Senhor pode realizar na minha vida. E é isso que eu e você precisamos entender, queridos. Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para a sua história, mas respeite os processos de Deus, respeite o tempo que Deus tem para você. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O que significa isso? Brilhar mais e mais significa que Deus respeita os processos. Eu e você precisamos respeitar os processos. Transformai-vos, Romanos 12:2, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus são processos. Então eu e você precisamos entender que existem processos, mas os processos, Deus é que estabelece esses processos, e eu e você precisamos entender quais os processos que Deus estabelece. Veja bem, eu e você precisamos nos submeter a processos que estejam sendo orientados pelo Senhor. Qualquer processo que sai da palavra de Deus já deixou de ser processo, queridos. Então, processo, ele precisa, veja bem, o processo ele precisa me orientar dentro da vontade de Deus. E o fato de eu não estar conseguindo sucesso em alguma coisa não significa que aquilo não está dentro da vontade de Deus, da mesma maneira como o fato de eu estar tendo sucesso em alguma coisa também não significa que eu estou no centro da vontade dele. Eu preciso entender o que Deus quer verdadeiramente de mim. O que o Senhor quer verdadeiramente de mim. E essa ansiedade que nos leva a atropelar as coisas e até mesmo, né, a trazer consequências ruins, como foi no caso de Abraão e Sara, eles acabaram trazendo consequências ruins. Você vê que até hoje o povo geme, você vê que quantos mil anos depois, né? Depois de 3.000 anos, todas as nações árabes ainda se sentem filhos rejeitados, ainda se sentem filhos do rejeitado Ismael. Né? Em Gênesis 21:14, nós vamos ver ali que Abraão despediu Ismael e Agar, né? E eles foram embora e eles se sentiram rejeitados por aquilo, diz a palavra, rejeitados. E ele diz a palavra que Abraão acordou de madrugada, colocou água e algumas coisas nos ombros de Agar e despediu. Agora veja bem, quantas vezes nós machucamos pessoas por causa das nossas antecipações, pessoas que nós amamos, que estão do nosso lado, que acabam sofrendo por decisões que tomamos de forma precipitada e antecipada, porque não submetemos a nossa alma ao governo do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer governar você de forma completa. O Espírito de Deus, Ele quer poder governar você de forma completa. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Então a preocupação, ela recruta nossas energias, nos desgasta quando ficamos excessivamente preocupados. Em Provérbios 13:4, fala que o preguiçoso, ele deseja e nada alcança, mas os diligentes têm sempre satisfeito amplamente os seus desejos, as suas vontades, elas acabam sendo satisfeitas. Porque diligentes são aqueles que trabalham de forma eficaz, de forma contínua, aquele que não para. Deus, ele vai conceder a vontade dele sobre você. Deus vai conceder, as promessas dele serão realizadas na sua vida. Porém, ele fala em Hebreus 10:36, que na verdade vos convém que tenhamos paciência para que depois de havermos feito a sua vontade, possamos alcançar as promessas. A vontade de Deus sobre nós, ela só é realizada, as promessas só podem ser realizadas depois que entendemos a sua vontade. E ninguém consegue entender a sua vontade se não entender o coração de Deus. Veja bem, não adianta eu ler a palavra sem entender o coração dele. E eu só vou entender o coração dele depois que eu tiver uma vida espiritual de profundidade, depois que você sai do raso. Porque as coisas preciosas de Deus, elas não estão na superfície, senão nas profundezas. Se lermos Provérbios 25, verso de número 2,
Nós vamos ver ali a glória de Deus encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobrir as coisas que Deus esconde. As coisas preciosas, valiosas, as respostas que você precisa, as soluções que você precisa estão em Deus, estão escondidas no Senhor, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus quer governar você de forma completa, de forma plena. Ele quer governar você, o seu coração e tudo que nele há. Deixe Deus fazer isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixe o Senhor governar você. Paulo entendeu isso, Pedro entendeu isso, tanto é que ele fala, né, em 1 Pedro capítulo 5, no verso 6, ele começa a humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Deus vos exaltará. Deus vai te exaltar no tempo dele. E aí ele continua no verso 7, para que nós possamos, aí ele falando para que nós entreguemos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Seja a vossa ansiedade conhecida diante de Deus, que a nossa ansiedade, ele fala em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, olha só o que ele diz, eu quero ler aqui com você, 1 Pedro 5, 7, olha o que ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A certeza que você precisa ter é que Deus está cuidando, Deus sempre vai cuidar dos seus. Amém? Deus não falha conosco, amados. Deus nunca vai falhar com você. Descansa o seu coração. Como essa palavra falou comigo, meu Deus, essa palavra ministrou demais o meu coração. Esse devocional já era para ter saído lá atrás, lá mais cedo, né? Normalmente eu posto bem cedo. Mas Deus falou tanto comigo nessa palavra que eu precisava receber isso no meu espírito para que a minha alma pudesse se submeter a essa revelação do Senhor. E é assim que eu e você precisamos fazer também. Deus tem grandes coisas guardadas para você. Como é que o apóstolo Paulo, vou te dar um exemplo, você sabia que em Filipenses ele estava no cárcere, na prisão. Em Filipenses capítulo 1, o mesmo homem que estava na prisão, vamos aqui em Filipenses, no capítulo 1, olha só o que ele diz aqui, vamos aprender um pouco mais aqui em Filipenses 1, 7, Filipenses 1, 21, pois para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Esse homem estava na prisão, o apóstolo Paulo estava na prisão, e esse mesmo homem que estava na prisão, ele fala em Filipenses 3,19, Filipenses capítulo 2, verso... Eu vou ler aqui para você, Filipenses 2, deixa eu ver aqui onde está. Olha que coisa tremenda, queridos. Filipenses, capítulo 4, verso 19, olha o que ele diz. Olha só, ele começa, ele preso, olha como é que um homem preso, passando, talvez você fale assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando. Veja bem, vamos aprender com a palavra? Vamos de volta ao princípio? O que diz em Filipenses 4,19? Verso 18, o apóstolo Paulo preso. Olha o que ele diz. Eu tenho recebido bastante. E tem em abundância. Ele preso falando isso. Estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito, do que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Verso 19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Veja bem o que ele fala aqui. Ele fala, olha, eu estou aqui, eu estou aqui preso, mas estou com todas as minhas necessidades supridas. Que coisa louca, queridos, que coisa linda entendermos que o governo do Espírito, ele nos leva num lugar de entendimento onde nós somos supridos de todas as nossas necessidades, onde Deus nos supre de tudo que precisamos. O apóstolo Paulo, embora estivesse preso, ele estava no Espírito, ele estava ali, e aí ele diz, olha, e aí ele ainda orienta aqueles que estão do lado de fora do cárcere, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que existe em Cristo Jesus. Veja bem,
Ele ainda fala ali, suprirá todas as vossas necessidades. O problema, queridos, é que nem tudo aquilo que estamos esperando faz parte das nossas necessidades também. É outro problema que acontece. Às vezes estamos desejosos de algo que não é. E a palavra fala que Deus, ele promete suprir as nossas necessidades e não as nossas vontades. Como diz em Provérbios 13:4, ele pode suprir, sim, amplamente os nossos desejos, com muito trabalho, com muita dedicação, né? com muito suor, sacrifício, quando você abre mão de horas de lazer para estudar, para trabalhar, para se dedicar a algo que, enquanto alguns estão dormindo, você pode estar trabalhando. É verdade, Deus ele pode te conceder, mas nem sempre ele vai te conceder aquilo que você quer. Porque em 1 João capítulo 5, verso 14, ele diz que se pedirmos a Deus, ele nos ouve segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele quer para nós. Ou seja, depende da vontade soberana do Senhor. É essa a expectativa que eu preciso ter. Eu preciso diminuir a minha ansiedade. De que forma, pastor, eu diminuo a minha ansiedade? Submetendo a minha alma ao governo do Espírito em oração, mudando a minha mentalidade. Por isso que ele fala, olha, tudo que é puro, tudo que é justo, Filipenses 4:8, tudo que é honesto, tudo nisso pensai. Começa a pensar, muda o seu pensamento. É uma decisão da sua vontade. Você pode mudar isso. Amém, querido? Você pode mudar. Você pode, eu tenho certeza que você pode mudar isso. Em Lamentações 3:21, Jeremias também aprende isso. Trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Se a espera dessas promessas tem judiado, perturbado você, comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos voltar ao princípio. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar à vontade original de Deus, ao governo do Espírito sobre as nossas almas e sobre os nossos corpos. Vamos voltar. Essa é uma palavra de vida para você. Uma palavra que vai mudar a sua história. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Que Deus possa te abençoar, que você possa fazer uma oração em relação a isso. Verdadeiramente. Ore em relação a isso. Eu quero pedir, Pai, abençoa, Pai, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Tira toda a ansiedade, Senhor, todo o sofrimento, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga. Que Deus possa te abençoar de forma transbordante, que Deus possa realizar na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. Mas acalma o teu coração. Reduza as suas expectativas naquilo que você espera e comece a lançar naquilo que Deus quer para você. Submeta-se ao governo do Espírito Santo. Vamos voltar ao princípio. É necessário voltarmos ao princípio. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você como falou comigo. Compartilhe essa palavra com um amigo. Compartilhe essa palavra com uma amiga. Compartilha com um parente, com um pai, uma mãe, um discípulo, um filho, não sei. Mas semeia a palavra de Deus. Que a palavra fala que é aquele que semeia preciosa semente. Não é qualquer semente. É a semente da palavra. Andando e chorando, ou seja, mesmo chorando, mas não para. Ele fala, certamente colherá com alegria. Palavra de Deus para você. De volta ao princípio. Vamos voltar juntos à vontade original de Deus para as nossas vidas. Shalom. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.